Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, sábado. E a gente tá aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para nossa vida. O que ele quer de mudança, não é, para esse dia novinho pra gente, não é, que ele nos dá a partir do momento que a gente acorda, não é, que a gente dá o ar da graça, que estamos vivos, não é? E estamos vivos com oportunidades de mudança todos os dias, um pouquinho, e a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de Mateus. Estamos aqui em Mateus, capítulo 14. Aqui, 14. E o versículo é do 1 ao 12. Do 1 ao 12. O banquete da morte. Naquele tempo, Herodes, governador da Galileia, ouviu falar da fama de Jesus. Disse então aos seus oficiais: Ele é João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodiades, a mulher do seu irmão, porque João dizia a Herodes: Não é permitido você se casar com ela. Herodes queria matar João, mas tinha medo da multidão, porque esta considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodiades dançou diante de todos e agradou a Herodes. Então Herodes prometeu com juramento que lhe daria tudo o que ela pedisse. Pressionada pela mãe, ela disse: Dei-me aqui um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento na frente dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João na prisão. Depois a cabeça foi levada num prato, foi entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o cadáver e o enterraram. Depois foram contar a Jesus o que tinha acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. No evangelho de hoje, né, a gente vê aqui a narrativa, né, da história de João Batista, né? Como João morreu, né? Por que João morreu dessa forma tão trágica, não é? Então, assim, todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, por exemplo, essa reflexão que fazemos aqui, a gente tira algo para a nossa vida, né? A palavra de Deus, ela é viva. Sempre que eu leio, eu preciso trazer, tirar um exemplo de dentro da palavra e colocar em prática na minha vida, para que eu vá fazendo a minha caminhada até chegar o meu momento, né, de ganhar o céu. Eu preciso mudar o meu temperamento, eu preciso mudar a minha forma de viver aqui, mas eu só vou conseguir se eu começar a entender a palavra de Deus e colocar em prática na minha vida, certo? Então, hoje em especial, a gente lê essa passagem, né? E a gente percebe uma coisa, a gente tenta olhar, quando a gente olha com os olhos da carne, a gente não vê algo que a gente possa trazer para a nossa vida. É simplesmente a narrativa da morte de João. A forma como João morreu. Quando a gente não entende a palavra de Deus, a gente vê como uma história. É como as parábolas de Jesus. A gente vê como historinhas, não é? Aqui a gente sabe que foi uma história verídica que aconteceu. Então a gente lê isso aqui, a gente não traz nada para a nossa vida, não é? Mas erro nosso, não é? Falta de discernimento nosso. A gente tem sim um ensinamento nesse evangelho aqui. A palavra diz que
João Batista, Herodes, né, que era o governador da época, Herodes procurou saber quem era Jesus e via que Jesus era o homem que curava, que tinha poderes. E a palavra diz que ele desconfiava que Jesus era a reencarnação, vamos dizer assim, de João Batista. Por quê? Porque João já tinha morrido, né? João já tinha morrido. E aí, Herodes, ele tinha um caso, né? Um caso com a sua cunhada, chamada Herodiades. E antes de João morrer, Herodes já tinha colocado ele na prisão. Por quê? Aí é que chega o evangelho e a nossa meditação, que a gente tem que aprender de hoje. João era o homem da verdade. João era aquele homem que não media esforço para falar a verdade na sua cara, não é? E a palavra diz que por que João estava preso? João foi preso por Herodes, por quê? Por causa de Herodiades, que era sua cunhada, que tinha raiva e ódio de João, porque João dava conselhos a Herodes. Aconselhava Herodes a sair daquele pecado, daquela situação de pecado de estar pegando a sua cunhada. E ela não queria saber, né? Ela não queria saber, então por isso ele estava preso, por ordem de Herodes, né? Amando dela. E aí a palavra diz que houve o aniversário de Herodes, né? E durante esse aniversário João já estava preso, né? Mas a tal da cunhada, chamada Herodiades, né, mantinha aquele ódio no coração e o desejo dela era a morte de João. Só que a palavra diz que Herodes não matava João, por quê? Porque tinha medo do povo, porque João era um profeta, ou seja, Herodes tinha medo de também ser morto pelo povo, não é? E aí a palavra diz que aconteceu uma oportunidade, né? Ele conhece a filha de Herodiades, ele se encanta com suas danças, tal, e aí ele diz que pede que ela peça qualquer coisa, até a metade do reino ele dava a ela, né? E aí ela vai à mãe. Quando ela vai à mãe, a mãe não perde a oportunidade de pedir aquilo que tanto ela desejava, a morte de João, só que de forma trágica, né? Ela queria a cabeça de João numa bandeja, que aquilo ali fosse feito diante de todos naquele aniversário, e assim aconteceu, né? Ele prometeu que daria e a coisa aconteceu, verdadeiramente degolaram ele e trouxeram a cabeça dele na bandeja para ela. Mas o que a gente vai trabalhar hoje aqui no nosso coração é uma pequena coisa que a gente não observa, né? Que João era o homem da verdade. João era aquele que aconselhava em cima da palavra de Deus, ou seja, em cima dos mandamentos de Deus. Era aquele que vivia os mandamentos fidelíssimo. Ele não media esforços para aconselhar uma pessoa para o bem, mesmo que essa pessoa fosse uma pessoa poderosíssima como Herodes. Herodes era o governador, né? Daquele lugar ali, daquele tempo, daquele governo ali. E aí, João, né, como um homem de Deus, João sempre aconselhava ele a deixar essa situação de lado, ou seja, deixar de estar ficando com a irmã, traindo o seu irmão, que aquilo ofendia o coração de Deus, não é? E Herodiades o odiava por isso, né? Então, o que é que a gente traz para nós hoje? Qual o ensinamento de hoje em cima desse evangelho? Que a gente deve, independente de quem seja que a gente vá aconselhar, que a gente aconselhe
em cima da palavra de Deus, aconselhe de todo jeito, em cima dos mandamentos, gostando ou não essa pessoa. A gente observa que João, ele foi preso, né? Ele foi preso e terminou sendo morto pela palavra, ou seja, pela verdade da palavra de Deus, pela verdade dos mandamentos, né? A verdade dos mandamentos. Ele não mediu esforço. Então eu acredito que ele, quando a gente tem Deus no coração, quando a gente segue a esse Deus, a esse Jesus, a gente passa a ter estima pelas pessoas, mesmo que a gente não conheça, mesmo que sejam pessoas ruins, mas a gente consegue, não é, verdadeiramente ter uma afeição por essa pessoa, né? Porque Jesus diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente se esforça para fazer isso. Nem toda vez dá certo, mas a gente se esforça. E eu acredito que João, com Herodes, João era assim, não é? João tinha um amor por Herodes, um amor de irmão, assim como Jesus pregava, como Jesus queria. E ele o aconselhava dentro da palavra de Deus, dentro da lei de Deus. E a gente percebe que ele morreu dessa forma, mas ele morreu falando a verdade. Trazendo para a nossa vida, não é? A gente tem que deixar de se esquivar muitas vezes, não é? De deixar de aconselhar alguém, porque por medo. Muitas vezes eu tenho medo de falar para que o fulano não fique com raiva de mim. Claro que ninguém vai ser uma pessoa invasiva de invadir a vida da pessoa. De chegar, você não vai ser aquele justiceiro que você vai chegar na casa do fulano, não é, que está traindo a esposa e vai querer converter ele de todo jeito, aconselhá-lo de todo jeito, não. Mas as pessoas próximas, as pessoas que estão dentro da sua casa, você começa dentro da sua própria casa. Se você tiver algo para dizer, diga, mas diga no amor. Não vá dizer na arrogância, na prepotência, porque você sabe da palavra de Deus, porque aquela pessoa está no pecado e você não. Você lembre-se sempre que você também está no pecado. Você pode não estar no mesmo pecado que a pessoa, não é? A gente aqui fala de adultério. Você pode não estar no adultério como ela, mas você está praticando algo por trás que também é pecado, que ofende também o coração de Deus, porque nós todos somos iguais. Não é porque um sabe da palavra, não é porque o outro vive dentro da igreja, que é diferente dos que estão fora, não, dos que não entendem a palavra. A gente precisa ter essa humildade. Não é porque eu entendo, porque muitas vezes eu entendo, muitas vezes eu estou aqui, muitas vezes eu estou praticando. Eu posso sim cair na prática de qualquer um pecado aqui. Não é? Mesmo que esse pecado seja um roubo, mesmo que esse pecado seja um adultério, mesmo que esse pecado seja matar alguém, a gente não sabe. Não é? Porque pecados a gente já pratica todos os dias, por mais simples que seja. Não é? A única diferença é que os nossos pecados diários, as coisinhas pequenas que a gente pratica, não é? A única diferença é que para Deus, eles são iguais a todos esses pecados aí, gravíssimos. Matar, roubar, destruir, adulterar, né? Mas pra gente, a gente acha que não. A gente acha que os nossos pecadinhos, os nossos julgamentos, falar da vida dos outros, essas coisinhas, são coisinha pequena que nem chega perto desses outros pecados. Mas é aí que a gente se engana. Para Deus, pecado é pecado, não importa o tamanho dele. É isso, não importa o tamanho dele. E a gente vê aqui, a gente percebe que João não se calava. João dava conselho, não é? E a gente vai encontrar também pessoas que nos odeiam apenas por a gente falar a verdade, não é? Por a gente falar a verdade. Isso não quer dizer que o outro vá aceitar o que a gente fala, mas a gente nunca pode deixar de falar a verdade, né? Nunca podemos deixar. A gente, pessoas simples, né? Nós, pessoas simples, no nosso dia a dia,
né, nas nossas amizades, na nossa família, a gente tem essa oportunidade de ver o errado e aconselhar. Não ficar com medo que o fulano fique com raiva, não. É como eu digo, ninguém vai invadir a privacidade de ninguém para estar aconselhando aquilo ali. Isso é loucura, né? Mas numa oportunidade que você tenha, que aquela pessoa venha falar com você, que aquela pessoa venha te pedir um conselho. Ah, eu estou me envolvendo com alguém que é casado, tal. Fale a verdade em cima da palavra de Deus. Assim como João falava para Herodes. Não é? João falava a verdade, independente se ele era governador, se ele fosse, não importava. Para João, ele queria viver a lei, a palavra de Deus. Muitas vezes a gente cita aqui alguns exemplos, não é, que a gente vê em grupos de orações, muitas vezes até na própria missa, na homilia da missa ali. Existem líderes, né, que a palavra de Deus, ela está falando justamente sobre algo que vai mexer com a vida, por exemplo, de um político, né? Vamos se dizer que um político esteja ali presente, mas aquele político é um político que contribui muito bem com as obras da igreja. Então, muitas vezes ele está ali, né? E muitas vezes o líder, que é o padre, né? Ou o pastor, em se tratando de líderes, né? Vê que a pessoa está ali, mas a palavra está aqui falando em, vamos se dizer assim, roubo, né? Roubo. Dinheiros ilícitos que eu pratico. A palavra pode ter caído numa situação dessa justamente por obra do Espírito Santo para que a pessoa que esteja praticando essas coisas se toque naquele momento. Mas muitas vezes eu não falo. O líder, ele não fala, por quê? Porque eu não quero magoar a pessoa, né, do presidente, do prefeito, do vereador, do governador, e seja lá quem for que esteja presente ali. Não vou falar essa palavra, Senhor. Deus me livre, porque o fulano, ele contribui muito bem aqui com a igreja. Então, não vou falar. Errado. Você precisa seguir o exemplo de João, mesmo que seja com a cabeça na forca. Mesmo que seja com a cabeça na forca. Mesmo que o cidadão se doa e deixe de contribuir. Jesus vai abrir uma porta para que venha outros tipos de contribuição. Muitas vezes até essas contribuições aí não agrada a Deus, né? Então, um exemplo que a gente cita. Eu já me deparei com várias situações dessa daí, de ver que o que tinha na homilia ali, na palavra ali, não batia com o que estavam falando, estavam pregando. Por quê? Porque poderia ir em direção a alguém que estivesse ali, não é? Alguém importante, né? A gente citou políticos, mas existem outras pessoas influentes na sociedade, pessoas importantes que não pode escutar a palavra nua e crua como ela deve ser pregada. A palavra de Deus, ela não tem que ser camuflada, ela não tem que ser tirada, retirada, nada, nenhuma vírgula do que ele escreveu e do que ele deixou e do que ele ensinou. Eu preciso passar tudo o que tem aqui. Pode ser a minha mãe que se sinta tocada e diga: minha filha, você falou de algo que eu estou praticando e eu não gostei. Sinto muito, maninha, sinto muito, mas não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o querer de Deus, tem a ver com o que a palavra está dizendo. Se a carapuça serviu, glória a Deus que serviu, né? Glória a Deus que serviu. Então vamos meditar direitinho e tentar sair daquilo ali. Ou então já é um passo muito grande quando a gente reconhece que a gente está errando, não é? Se Herodiade tivesse reconhecido que verdadeiramente ela estava errada, traindo o marido com o cunhado, né? Talvez nada disso tivesse acontecido, né? Essa tragédia com João não teria acontecido. Mas
Não é bem assim. Geralmente, a gente age de uma forma que não agrada. Eu não quero saber disso, né? Você não tem o direito de fazer, você não tem o direito de expor. Tem pessoas que acham que a pessoa que está ali pregando, a pessoa que está ali, o líder, o pastor, seja lá quem for, está indo diretamente ali na vida dela ou dele. Mas não é. É a palavra, né? É a palavra que diz. Hoje existem N situações que a gente não pode nem citar aqui, porque é bullying. Então, são N situações que a palavra de Deus não aceita as coisas que hoje em dia vivem praticando por aí. Mas, quando está no púlpito, quando se está ali diante de uma assembleia, dentro da palavra de Deus, ela tem que ser falada. Doa em quem doer, né? Muitas vezes, quando é pregado algo que o mundo está absorvendo, está vivendo ali, a gente vê rumores, pessoas que estão sentadas e dizem, isso é preconceito, isso é aquilo. Amor é amor, Deus é amor, Deus veio por amor, tudo é amor, né? Ninguém vê que Deus também é justiça, não. Ninguém vê que na palavra de Deus existem limitações. Existem limitações, né? Ninguém pensa que vai ganhar o céu de bandeja só porque o Filho morreu na cruz, não é? Com os nossos pecados, inclusive a cruz está até aqui, né? Que Jesus morreu na cruz aqui, ó. Derramou todo o seu sangue aqui, dessa forma aqui, né? Pra gente ganhar a vida eterna, pra gente se livrar do pecado. Nessa dor, nesse sangue derramado, tem todos os nossos pecados que a gente cometeu, que a gente comete e que a gente ainda vai cometer. Mas a gente pode mudar a nossa vida, né? A gente pode mudar a nossa vida fazendo a vontade dele, entendendo a palavra e vivendo. E João, ele nos deixou isso aí. Esse exemplo, João, o João da verdade, aquele que falava a verdade. Eu quero falar a verdade para você, mesmo que a verdade doa em você. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. Não me importa se você vai ficar com raiva, se você não vai aceitar, é um problema seu. A aceitação é permitido por Deus. Se você aceita ou se você não aceita, porque você tem o livre-arbítrio de aceitar. Ou sim ou não, o mal ou o bem, não é isso? Então ninguém obriga, nem ele mesmo obriga que você viva da forma que ele quer. Mas temos esse privilégio de ter esse ensinamento para que a gente possa chegar à salvação. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.